paz esteja conosco. Hoje vamos iniciar o nosso estudo com o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 2 da primeira parte, intitulado O Maravilhoso e o Sobrenatural. Eu quero fazer algumas considerações antes de a gente entrar na leitura do texto. Está um pouquinho rabiscado aqui, justamente para chamar a atenção. Mais uma vez, a gente vai observar como o Kardec ele era cuidadoso. Ele, antes de publicar uma obra, ele revia o texto, ele corrigia. E, mais uma vez, a gente vê como a Revista Espírita é de fundamental importância para dar a base para a grande maioria dos textos das obras fundamentais. Na Revista Espírita, setembro de 1860, então esse artigo aqui, vamos para ele, Revista Espírita, setembro de 1860, né? O Maravilhoso e o Sobrenatural. Inclusive tem uma nota de rodapé, que é a tradução do Evandro Noleto Bezerra, e ele coloca aqui: este artigo foi incluído por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, cuja primeira edição apareceu em 1861. Ele se refere, né, à primeira edição, depois a definitiva, que é a segunda edição, vai sair posteriormente. Esse artigo corresponde ao capítulo 2º, primeira parte do livro citado, como nós colocamos, o Maravilhoso e o Sobrenatural. Então, nós vamos ver aqui, na Revista Espírita, o texto quase que na íntegra. Tem algumas alterações, pequenas alterações, que Kardec vai fazer. Isso aqui, particularmente, né, me esclareceu muito quando eu fui estudar e fazer esses links, né? Porque esse artigo é o artigo seguinte, né, da mesma Revista Espírita, que é História do Maravilhoso e do Sobrenatural. Essa história do maravilhoso e do sobrenatural foi escrito, são 4 volumes, escrito por esse senhor aqui, Luiz Figuier. E isso aqui é o primeiro artigo que Kardec vai escrever. Então, o Luiz Figuier, ele escreveu esse livro aqui, ó, História do Maravilhoso e dos Tempos Modernos, por Luiz Figuier. Então, eu consegui isso na Biblioteca Nacional de França, a Gálica, né? O primeiro tomo, e lá tem todos os tomos, né? Tomo 1, tomo 2, tomo 3 e tomo 4. É muito interessante quando a gente vai ler esse artigo, porque o Kardec, se vocês me permitem, eu vou ler alguns trechos aqui desse texto, desse artigo, só para a gente ter ideia. Então, o primeiro artigo que eu apresentei é um artigo que praticamente está ipsiliteris, publicado no livro dos Médiuns. Lembrando que a gente está aqui na Revista Espírita de 1860. Então, a História do Maravilhoso e do Sobrenatural, por Luiz Figuier, são livros que ele está publicando, né, contando a história, né, do maravilhoso e do sobrenatural. Então, Kardec vai escrever o primeiro artigo a respeito das obras que ele publicou, o Luiz Figuier. Dá-se com a palavra maravilhoso o mesmo que se dá com a palavra alma. Há um sentido elástico que se presta a interpretações diversas. Eis porque julgamos útil. Está gravando, né? Tá. Eis porque julgamos útil estabelecer alguns princípios gerais no artigo precedente,
antes de abordar o exame da história dada pelo Sr. Figuier. Quando essa obra apareceu, os adversários do Espiritismo bateram palmas, dizendo que, sem dúvida, iríamos dar mal. Em seu caridoso pensamento, já nos viam mortos sem apelação. Triste efeito da cegueira apaixonada e irrefletida, porquanto, se eles se dessem ao trabalho de observar o que querem demolir, veriam que o Espiritismo será um dia, mais cedo do que pensam, a salvaguarda da sociedade. E talvez eles próprios lhe devam a salvação. Não dizemos no outro mundo, com o qual pouco se preocupam, mas neste mesmo. Não é levianamente que dizemos tais palavras. Ainda não chegou o momento de desenvolvê-las, embora muitos já nos compreendam. Aqui uma nota, né, falando que o nome completo dele, né, Guilherme Louis Figuier, não sei se é assim que pronuncia. Ele foi cientista e escritor francês. Então, aqui, continuando o artigo, o Kardec escreve: voltando ao senhor Figuier, nós mesmos tínhamos pensado ver nele um adversário realmente sério, trazendo argumentos peremptórios que valesse a pena ser refutados com seriedade. Sua obra compreende 4 volumes. Os 2 primeiros, com uma exposição de princípios, um prefácio e uma introdução. Depois, uma relação de fatos perfeitamente conhecidos e que devem ser lidos com interesse, tendo em vista as pesquisas eruditas que mereceram da parte do autor. Acreditamos ser o relato mais completo já publicado sobre o assunto. Assim, o primeiro volume é quase inteiramente consagrado à história de Urbain Grandier e das religiosas de Loudun. Vem a seguir as convulsionárias de Saint-Médard, a história dos profetas protestantes, a varinha mágica, o magnetismo animal. O quarto volume, que acaba de ser publicado, trata especialmente das mesas girantes e dos espíritos batedores. Mais tarde voltaremos a este último volume, limitando-nos agora a uma apreciação sumária do conjunto. Bem, vocês lembram que a gente estava comentando, né, a respeito de Kardec, como é que ele lidava com obras que eram publicadas e que praticamente iam de encontro com o Espiritismo. Quando não, essas próprias obras serviam até como uma espécie de ataque ao Espiritismo. Então, a gente vê que o Kardec ele é muito sóbrio. Ele vai ler a obra, ele vai fazer um comentário sobre a obra com o maior respeito. Mas eu gosto dessa ironia dele, né? Porque ele já abre aqui o comentário dele falando: nós mesmos tínhamos pensado ver no senhor Figueiredo um adversário realmente sério, trazendo argumentos peremptórios que valesse a pena ser refutados com seriedade. Mas ele elogia os 2 primeiros volumes, porque ele faz uma pesquisa histórica, né, cita aqui, ó, né, alguns fenômenos que aconteceram na história, mas o quarto volume a gente já tem uma ideia que ele deixa reservado, né, justamente para o espiritualismo moderno, que é as mesas girantes, e mais tarde chegaria ao espiritismo. Bem, como não é objeto do nosso estudo analisar esse artigo, a minha intenção de trazê-lo, e eu volto a compartilhar a página com vocês, é justamente, né, para dividir um, um sentimento, né, quando eu fiz o estudo, porque agora, quando você lê o texto, que a gente vai fazer o estudo, né, que é o segundo capítulo, a gente compreende com quem Kardec está dialogando. Né? Ele está dialogando justamente com os detratores, com as pessoas que são os materialistas, são os incrédulos,
mas especialmente as pessoas que querem encontrar uma resposta racional para esses fenômenos. Então, você vê como ele aborda de uma forma muito ampla, né? E a forma como ele vai abordar. Então, a gente vai dar só uma passada aqui no texto, né? Porque ele. Mas vale a pena ler esse artigo com muito cuidado. Quando nós formos estudar a Revista Espírita, a gente vai chegar nesse artigo e a gente vai lembrar disso. Mas é bom que, já que a gente está com o assunto fresquinho na cabeça, né, era bom que as pessoas, ao ver esse estudo, lessem esses artigos que são muito interessantes. Então, aqui o Kardec ele vai examinar. Assim começa o senhor Fillier o seu prefácio. Aí ele, né, e aí ele vai começar, então, a fazer todo as observações, né, todas as conclusões a respeito da obra do senhor Fillier. Eu queria trazer o conceito de sistema. A gente ouve muito falar em sistemas, né, dentro da obra de Kardec. Aliás, a gente vai, mais para frente, a gente vai ver, né, sobre sistemas. E o que é sistema? Então, eu fui atrás do conceito de sistema. E o que é o sistema? Sistema, conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Então, quando a gente falar de sistema, a gente já sabe que é um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo, né? Um todo organizado, um conjunto, um sistema. Bem, então vamos lá. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo segundo. O primeiro era Há Espíritos, e o capítulo segundo, o Maravilhoso e o Sobrenatural. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia, com certa razão, merecer a suspeita de ilusória. Que nos digam, então, por que a encontramos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Respondem alguns críticos, porque desde todos os tempos o homem teve amor ao maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? Kardec pergunta. O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da sua própria constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto volte a viver corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para lhe formarem de novo um corpo, isto sim seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Deus poderia praticar, perdão, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, que somente por um milagre Deus poderia praticar. Não existe, porém, coisa alguma de semelhante na doutrina espírita.
Então, aqui ele já está colocando que o maravilhoso, os milagres, o sobrenatural podem existir, mas dentro da doutrina espírita não, porque tudo é analisado com o rigor do raciocínio, da observação dos fatos. Não obstante, objetarão, admitir que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei de gravidade? Sim, mas da lei conhecida. A natureza, contudo, já vos disse a última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada carregando muitos homens fosse capaz de vencer a força da atração? Aos olhos do povo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois, teria passado por louco. Se o fizesse, todos acreditariam ter ele o diabo às suas ordens, visto que, naquela época, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Por que, então, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos, de passagem, que isto é uma comparação, não uma assimilação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação que os sábios se transviaram na observação que fizeram dessas espécies de fenômenos. De qualquer modo, o fato aí está, e não há negação que possa fazer que ele não seja real, porque negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma de sobrenatural. É tudo o que podemos dizer no momento. Então, quando eles falam sobre a mesa levantar, e eles questionam sobre a lei da gravidade, é muito interessante, muito inteligente da parte de Kardec ele fazendo essas analogias. Ainda mais hoje, né, para nós que estamos aí há quase 200 anos à frente já, né, de Kardec, depois que ele escreveu todos esses livros, a gente vê coisas que a gente jamais imaginaria ao tempo dele, né? Quantas coisas já não foram desenvolvidas e quantas coisas se descobriu, só não se sabia por conta de a gente não ter ainda decifrado essas leis que regem os fenômenos, né? Se o fato ficar comprovado, dirão eles, nós o aceitaremos. E aceitaremos até mesmo a causa que lhe atribuir, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí que está o maravilhoso, o sobrenatural. Então, mais uma vez, é aquilo que a gente está falando, ele está dialogando, né, com os críticos, com os céticos, com os materialistas, e, sobretudo, Kardec aproveita esse embate que ele vivia naquela época para mostrar uma forma natural. Porque quantos também não tinham mediunidade e não sabiam lidar com ela? Quantos não viam esses fenômenos acontecer e não tinham explicação? Continuando, precisaríamos, neste caso, de uma demonstração completa, que, no entanto, não seria cabível, constituindo, além disso, uma repetição, porque ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, para resumi-la em algumas palavras, diremos que ela se baseia, do ponto de vista teórico, eu dei uma grifada aqui, né? Então, do ponto de vista teórico, no princípio de que
todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que os fenômenos ditos espíritas, por terem dado provas de inteligência, hão de ter sua causa fora da matéria. Mais ainda, que essa inteligência, não sendo a dos assistentes ou dos médios, né, o que a experiência atesta, havia de estar fora deles, visto que não se via o ser que atuava. Aliás, perdão, não é isso mesmo, dos assistentes, das pessoas que estavam ao redor dos objetos, né, da mesa que levitava, né? Então, não sendo a causa não sendo dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de estar fora dele, visto que não se via o ser que atuava, deveria tratar-se necessariamente de um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou de seu grosseiro envoltório visível, deixando-lhes apenas o envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua expressão mais simples. E lembrando, né, que são os próprios espíritos que indicam que eles são espíritos dos homens que já viveram. Como Kardec fala, foi o próprio fenômeno que se designou, né, que se deu a ser conhecido. Uma vez comprovada a existência dos seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do corpo fluídico que os reveste. Essa ação é inteligente porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a própria essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erroneamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Os que pensam que podem encontrar para esses efeitos inteligentes uma solução mais racional, apontando, sobretudo, a razão de todos os fatos, tenham a bondade de fazê-lo. Só então será possível discutir-se o mérito de cada um. E eu acredito que é por isso que ele fala, né, que naquela introdução, no artigo, quando ele vai abordar a obra do Senhor Figueiredo, quando ele fala que ele achou que ia encontrar refutações sérias. Então, por quê? Porque provavelmente, quando você lê o artigo, você vê que o Senhor Figueiredo, assim como outros tantos, né, mal analisaram as comunicações, mal observaram os fenômenos. Fizeram assim muito superficialmente e tomaram as suas conclusões. Ou seja, não fizeram as observações devidas, não fizeram, né, todas as experiências necessárias para poder emitir com segurança uma análise ou uma crítica, né? Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. Então, o próprio Kardec grifa, né, isso aqui. Para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Se fosse assim, isso aqui é interessante. Se fosse assim, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria um mosaico de superstições. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas o dizem baixinho,
e julgam salvar as aparências ao condescenderem com uma religião necessária ao povo e às crianças, a fim de que estas se tornem ajuizadas. Ora, de duas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele o será para todo mundo. Se for falso, não terá maior valor para os ignorantes do que para os instruídos. É muito interessante, né? Quando Kardec fala que para aqueles que consideram matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso e sobrenatural. E aí ele fala sobre a religião, né? Porque a religião, então, ela não poderia nem ser contestada, por isso que ele fala, né? Que não Fantástica ouça essa dizendo em argumentação, voz né? alta, né? Uhum. Fantástico. Então, o Kardec, ao escrever, ele consegue abordar tanta coisa, né? E, e tantas e tantos setores da sociedade, né? Ele está lidando com os detratores, está lidando com a igreja, está lidando com os materialistas e está convencendo aqueles que querem uma explicação lógica. Tudo junto e ao mesmo tempo, né? Um pequeno parágrafo. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, uma vez que, negando qualquer efeito extramaterial, negam automaticamente a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras e descobrireis quase sempre este princípio, se não categoricamente formulado, despontar por baixo da capa de uma pretensa filosofia racional com a qual se cobrem, lançando à conta do maravilhoso tudo o que decorre da existência da alma, são, pois, consequentes consigo mesmo. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, entre eles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios a julgar com isenção o espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo que não seja material. Quanto a nós, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma, deveríamos aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos? Seríamos, porventura, os campeões de todos os sonhadores, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Pensar assim é conhecer bem pouco o Espiritismo, mas os nossos adversários não atentam nisto muito de perto. A necessidade de conhecerem aquilo de que falam é a menor de suas preocupações. O Kardec também, o que ele está começando a alertar a partir daqui também é um outro fato, né? Ele também está colocando que não é pela simples razão de nós, espíritas, admitirmos efeitos que são a consequência da existência da alma, que, que iria aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos, né? Então, quantos absurdos também não se fez? O Kardec usa esse termo, né? Prestidigitador. Agora saiu. Como ele está lidando com detratores aqui, com críticos, esses críticos são mais racionais, são mais materialistas. Então, para eles, tem que ter uma prova material. E Kardec está colocando não é porque nós admitimos a alma que a gente também vai admitir toda e qualquer coisa que se venha fazer, né, com relação a isso. Porque o Espiritismo tem outra forma, né, de analisar os fatos. Mas olha só, eu tô degustando esse tratamento que o Kardec coloca. Porque se Deus sente a necessidade de derrogar as próprias leis que ele mesmo fez, é porque essas leis não são perfeitas.
E se essas leis não são perfeitas, Deus não é perfeito. Agora, ele prefere desenvolver o espiritismo como uma ciência. Então, como uma ciência, ele, ele só, só analisa os fatos. Não só, e aí que ele desenvolve a sua lógica, não da teologia. Eu acho bem legal isso aí, bem interessante, porque, na verdade, com isso consegue dialogar com os seus adversários, certo? Eu acho isso bem interessante. Por isso que ele vai trabalhar com a ciência exatamente para poder fazer o diálogo com esses outros homens, porque são homens de ciência, né? Agora, como ele coloca, né? Chega num ponto que esses fenômenos eles não podem mais ser analisados pela ciência materialista, né? Pela ciência material, né? Se a gente for pegar aí astronomia, física, química, biologia, digamos assim, né? Tem tantas, né? Mas elas têm como objeto de estudo a matéria. E isso é tão profundo, porque Kardec está ali no século XIX, fazendo toda essa construção filosófica apoiada na ciência. Mas ele, ao mesmo tempo, ele, ele praticamente está vislumbrando que a própria ciência ia acabar chegando nesse ponto que ele está falando. Por quê? Porque a gente vai ver aí o modelo de átomo, né, de Rutherford, que se a gente for ver, não explica muita coisa, né? A física mecanicista, ela não explica muita coisa. E aí, quando a gente a ciência vai progredindo e ela vai encontrando partículas cada vez menores, né, que vai chegando-se a uma outra forma de olhar para aquele fenômeno, então percebe-se que para determinados fenômenos materiais, a ciência mecanicista explica, mas para determinados comportamento das partículas, aí você já vai ter que entrar numa física quântica, com outras fórmulas, outras explicações. E quem teve um grande embate com isso foi aquele clássico duelo entre Einstein e... Como era o nome daquele físico? O Bohr, né? O Bohr, né? Então, os dois vão acabar, né, chocando, justamente por causa digamos assim, foi um divisor de águas ali, né? Quando começaram a estudar. Então, o próprio Kardec, ele praticamente ele é bem profético aí, porque a própria física vai começar a lidar com matéria cada vez menor ainda, né? Cada vez partículas cada vez menores, onde as leis desses fenômenos são outras. Então, imagina, a gente está falando de matéria, né? E hoje já temos aí uma quantidade de variações de fórmulas que se distanciaram da física mecanicista. Se bem que todas elas trabalham em harmonia, mas cada um em seu campo de fenômenos, né? Tanto para micro como para macro, né? A astronomia também vem estudando, né? É, grandes distâncias, grandes fenômenos astronômicos. Ou seja, a própria ciência teve que se adaptar a todos esses fenômenos. Agora, o Kardec ele vai mais além, né? Porque ele parte do princípio que existe o mundo material, existem leis para que regem esse mundo, mas existe um mundo espiritual, que também tem leis para esses fenômenos que ocorrem nesse mundo. E é todo esse diálogo que ele faz, é todos esses ensaios que ele vai
produzir, que ele vai entrar em comunicação com os espíritos, através de vários médiums, fazendo todo esse processo de racionalização, até publicar o livro dos espíritos. Voltando para o texto, segundo ele, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação essa sentença. Acham que opõem um argumento irretocável quando, depois de terem realizado eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint Médard, dos calvinistas de Cavendish ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de evidentes trapaças que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do Espiritismo? Terão os seus partidários negado o charlatismo? Perdão. Terão os seus partidários negado que o charlatismo tem explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam fruto da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Ele não é mais solidário com as extravagâncias que se cometem em seu nome do que a verdadeira ciência com os abusos da ignorância ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as ficções. Dar-se-ia a mesma coisa com quem quisesse julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então, muito bom, né, essa colocação do Kardec aqui. Como eu havia comentado, que aqueles artigos da Revista Espírita, que vai tratar principalmente a Kardec abordando os 4 volumes, né, do senhor Luiz Figueiredo, né, História do Maravilhoso nos Tempos Modernos, o Kardec ele está falando aqui dos convulsionários de São Bernardo, dos Kevin e das religiões de Lodum, né? Segundo eles, o maravilhoso e absurdo, etc. E tal. Porque está nessa obra. Né? Foi mostrado nessa obra, foi feito um estudo, como ele fala, chegaram à descoberta de evidentes trapaças. Né? E não em todos os casos. Né? Mas, por isso que ele, inclusive, quando a gente lê um trecho daquele artigo, ele vai até elogiar, né? A primeira e a segunda parte, porque é um estudo profundo e um estudo histórico. Mas eu queria também trazer aqui que a correlação a convulsionário de Saint Médard, nós temos na Revista Espírita, está aqui, ó. Nós temos na Revista Espírita de 1859, novembro de 1859. Então, o Kardec também vai escrever um artigo, né, contando todos os fenômenos que aconteceram lá, né, as práticas religiosas. Teve bastante coisa, né? Ele coloca aqui, olha, nesse artigo, né, entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Saint Médard, citam-se faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados, a de falar línguas ignoradas ou esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam um discurso sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo, etc. A faculdade de ler pensamento. Postos em contatos com os doentes, apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam. E uma série de fenômenos, né, que foi relatado lá. E que é abordado também, né, pelo Louis Figuier, né, no livro dele. Então, Kardec também vai falar sobre esses convulsionários, e esses calvinistas de Kevin, ele está se referindo, na verdade, porque aqui é 62, né?
Ele está se referindo exatamente ao que foi escrito pelo Luiz Figueiredo. Mas ele tem um artigo na Revista Espírita, né? História dos Calvinistas de Cévenas, o Kévenas, né? Quando ele coloca aqui bibliografia, é porque ele está fazendo o estudo de um livro, né? Então, aqui é fevereiro de 1869. Por isso que eu ressaltei que quando ele está citando no Livro dos Médiuns, ele está citando a obra do Figueiredo, porque aqui é 69. Então, você vai achar a história dos calvinistas de Cévenas, mas é um livro escrito por, aqui está, Euge Bonemer. Eu não verifiquei quem que é, né? Mas é a guerra empreendida por Luís XIV contra os calvinistas, o Tremedores das Cévenas, é sem sombra de dúvida um dos mais tristes e mais emocionantes episódios da história da França. E assim por diante. Então, só lembrando que nós temos também um artigo. Só que esse artigo já é em 69 e o Kardec está fazendo análise, né, de uma bibliografia aqui, de um livro. E, finalmente, as religiosas de Loudun, nós vamos encontrar na causas da obsessão e meio de combatê-las. É um estudo sobre os processos de Morzine, é o nome do artigo. Esse artigo sai pela primeira vez em dezembro de 1862. E sai um segundo artigo, que é logo na próxima revista, que é janeiro de 1863. Então, vocês estão vendo aqui, né? Estudo sobre os processos de Morzine. Então, aqui, causas da obsessão e meios de combatê-la. É o mesmo subtítulo. E aqui, entre aspas, né, entre parênteses, segundo artigo. Então, aqui também é para falar sobre fenômenos, sobre. Então, eu só levantei esses dados aqui para a gente saber que ele está se referindo, a que temas que ele está se referindo, e fazendo o link também com a Revista Espírita. Fala, meu amigo. Uma dúvida. Calvinistas e camisards é a mesma coisa? Os Camisardes, apesar de serem também um grupo calvinista, franceses, mas eles se tornaram conhecidos com esse nome porque eles participaram justamente da Guerra dos Camisardes. Camisardes. Tá aqui, ó. Uhum. Apesar que o tradutor tinha que colocar uma notinha de rodapé, né? Pois é. Bem, é, eu acredito que a tradução do Noleto não esteja errada, porque ele coloca calvinista, né? Porque os outros tradutores, eles preferiram manter o que está escrito no original, que é Camisardes. Os Camisardes, eles foram protestantes franceses, em sua maioria camponeses calvinistas, que protagonizaram uma rebelião armada contra o rei Luís XIV. E é o artigo que o Kardec escreve, né? Então, e se passou nesse período de 1702 e 1705, na região montanhosa de Cévenes, no sul da França. Seu nome deriva do termo ostano, camiso, que significa camisa, pois costumavam lutar vestindo camisas brancas durante os ataques noturnos. Por isso que eles eram chamados camisardes. Então, voltando para o nosso texto, agora iniciando o item 12, em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la.
porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Tá, agora Kardec, né, vai para, né, lógica elementar, né? Só então a sua opinião, ainda que errônea, poderá ser tomada em consideração. Mas que peso terá quando ele tratar de matéria que não conhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não só de erudição, mas também de profundo conhecimento do objeto tratado, de isenção no julgamento e de imparcialidade a toda prova. A não ser assim, qualquer músico de feira poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintor o de censurar Rafael. O próprio Kardec sempre coloca, né, que ele nunca foi com ideias preconcebidas para analisar nenhum dos fenômenos. Ele observava e trabalhava com a lógica. Tanto é que a primeira vez que falaram dos fenômenos, ele refutou a ideia de pelo menos ir lá observar. Ele achava que não era uma coisa séria. Mas a partir do momento que ele foi convencido por pessoas sérias a participar das reuniões, então ele se prestou a prestar atenção e analisar os fenômenos do mesmo jeito que ele coloca aqui, com lógica elementar. O Espiritismo, portanto, não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que, naquilo que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do domínio do maravilhoso, ou, por outra, da superstição. Que seja, mas, pelo menos, discutir apenas estes pontos, pois, com relação aos demais, ele nada tem a dizer e pregais em vão. Atacando o que ele próprio refuta, provais ignorar o assunto e os vossos argumentos erram o alvo. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Vede, observais e sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então, aqui eu fiz essa marcação na Revista Espírita, setembro de 1860, é, foi o que nós comentamos logo no início do nosso estudo, sobre esse artigo, O Maravilhoso e o Sobrenatural, que foi publicado por Kardec em setembro de 60, né? Então, que ele acaba correspondendo esse artigo ao capítulo segundo que a gente está estudando. E essa marcação que eu fiz ali é justamente o que a gente tinha falado, que algumas frases, uma hora ele colocou na revista, outra hora ele colocou só lá no livro dos médios, e é justamente essa frase aqui, ó, prestem atenção, né? Que ele fala que nesse ponto do texto aqui, ó, que seja, mas pelo menos discutir apenas esses pontos, pois com relação aos demais ele nada tem a dizer e pregais em vão. Então, aqui, ele para aqui, né? Só que essa frase, atacando o que ele próprio refuta, etc. e tal, já vai estar na revista, no livro dos médiuns. Então, aqui é só para chamar a atenção que, às vezes, ele publica primeiro o artigo e depois ele vai melhorando, ou ele vai suprimindo, ou ele vai adicionando algumas frases. E nesse caso aqui era só para chamar a atenção que essa frase aqui ela foi adicionada ao texto na publicação no livro dos médiuns, que é o texto que nós estamos lendo. Bem,
Vamos continuar aqui. Haveria tanta ingenuidade em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos infantis. Quem não quiser ficar na superfície precisará não de algumas horas somente, mas de meses e anos para sondar todos os seus segredos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, só porque viram uma ou duas experiências, na maioria das vezes como distração ou passatempo. Dirão, certamente, que não dispõem do tempo necessário para tais estudos. Que seja, nada os obriga a isso. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa não deve discorrer sobre ela, e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada seja a posição que ocupemos na ciência, tanto menos desculpável é que tratemos levianamente de um assunto que não conhecemos. Então, Kardec sempre partindo daquele princípio. Só critique o que você estudou, que você conhece, para poder fazer um julgamento. E mesmo assim, mesmo estudando, mesmo lendo, tendo uma base, nós corremos o risco de nos equivocarmos. Porque, querendo ou não, por mais isento que nós tentemos ser, a gente sempre traz alguma coisa do nosso inconsciente dentro né, das nossas crenças. Por isso que, mesmo estudando, é necessário uma discussão em grupo para que a gente possa aparar essas arestas. É esse convite que o Kardec faz o tempo todo. E isso também é uma responsabilidade para nós, porque se a gente se acha, às vezes, julgado e apontado por ser espírita, né, às vezes a gente também pode correr um risco, né, de fazer a mesma coisa com outras crenças, né? Ser crítico também demais. A gente apenas tem que ter o cuidado de conhecer para poder ter um julgamento. E quando se chega nesse julgamento, seria o exemplo que Kardec nos deu. Ele simplesmente não atacava, ele ficava, né, tranquilo, porque nós sabemos que a verdade vai chegar a todos. É o momento de cada um. Por isso que o Kardec nunca se preocupou em fazer prosélito. Ele nunca quis transformar ninguém em espírito. Porque às vezes a pessoa não está preparada para aceitar determinadas verdades, né? Às vezes nós mesmos levamos esse tempo. Então a gente não pode obrigar ninguém a acreditar o que a gente acredita. É o respeito acima de tudo. Apesar de nós sabermos que está errado, é o respeito com a crença das pessoas também, né? A gente também pode tirar uma grande lição disso tudo, né? Resumimos o assunto tratado nas seguintes proposições. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais no sentido vulgar dessas palavras, porque decorre de uma lei natural. Terceiro, muitos fatos só são tidos por sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Ao atribuir-lhes uma causa, o Espiritismo os restitui ao domínio dos fenômenos naturais. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os no rol das crenças supersticiosas. Então, o terceiro está falando exatamente isso. Quando é tido por sobrenatural porque não se conhece a causa, o Espiritismo, então, mostra a causa e devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Mas, mesmo entre esses fatos, né, há muitos que há uma impossibilidade de fazer essas demonstrações.
E aí, então, o próprio Espiritismo vai colocar na lista das crenças supersticiosas. É o que ele fala anteriormente, né? Que não é pelo fato de o Espiritismo trabalhar com as coisas espirituais que ele vai aceitar as coisas supersticiosas, desde que ela passe por um crivo, né, por uma análise. Muitas delas são impossíveis, então são superstições. Embora reconheça o quinto, embora reconheça o fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo não avaliza de modo algum todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião do crítico. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério quem tudo tenha visto, estudado e aprofundado com paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto quanto o adepto mais esclarecido, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos fora dos romances da ciência, aquele a que não se possa opor fato algum, que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja reputação faça, não por simples negação, mas por meio de outros argumentos mais categóricos. Aquele finalmente que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que a que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Kardec ficou a vida inteira sentado esperando, e a gente também. Aliás, não é só no Espiritismo, né? Aliás, um crítico, né, com muito tato e com uma boa observação, são poucos. Eu não diria que não existem, existem, mas são poucos, né? 15. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre o assunto não será despropositada neste capítulo que trata do maravilhoso. Na sua acepção primitiva e por etimologia, o vocábulo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido originário. Por milagre se entende hoje, em 1857, né? Segundo a Academia, o que é milagre? Um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Bem, eu fui no dicionário atual e a descrição é exatamente a mesma, então não mudou, né? Então, é o mesmo conceito. Se vocês procurarem no dicionário o que é milagre, milagre, significado, né? É um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Então, de lá para cá não mudou. Mas ele fala que em outro tempo significava coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas hoje se entende o milagre, né, como um ato de Deus, Deus derrogando as leis, né, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e apenas por comparação e por metáfora, ela é aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa não se conhece. Não entra de modo algum em nossas cogitações examinar se Deus terá julgado útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele mesmo estabelecera. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, assim como não são maravilhosos ou sobrenaturais. Interessante, né, que ele coloca aqui que ele não está investigando Deus. Se Deus derrogou, por que derrogou, o que ele fez.
Mas ele, dentro do espiritismo, ele sabe que não se derrogam lei, não existe milagres nesse sentido. Muito embora, na hora que nós definimos os atributos de Deus, já fica implícito que Deus não faria a derrogação de suas leis. Porque, como bem lembrou o Fernando, se ele faz isso, é, é porque a lei não é perfeita, ele tem que ficar abrindo exceções. Se não é perfeita, o próprio Deus que fez a lei não é perfeito, e por aí vai. Então, nos próprios atributos de Deus, a gente já vê que não cabe, né, uma derrogação dessas leis. O milagre não se explica. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser inusitado e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, já não pode ser um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. É por isso que, antigamente, os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como naquela época se acreditava que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eles eram queimados. Hoje, que já estamos muito mais civilizados, contentamos-nos em enviá-los para os hospícios. Kardec sempre com o toque, né, irônico. E não deixa de ter um pouco de humor aqui, né? Pelo menos nos faz rir da maneira com que ele vai colocando as ideias, né? Se um homem realmente morto, como dissemos no início, ressuscitar por intervenção divina, haverá aí um verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Se, porém, esse homem só tem da morte a aparência, se ainda há nele um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso será um fenômeno muito natural. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso e seu autor será perseguido a pedradas, ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Solte um físico em campo aberto, um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore, e esse novo Prometeu será tido certamente como o senhor de um poder diabólico. E seja dito de passagem, Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Quando ele fala aqui que se um homem estiver realmente morto, não poderia ressuscitar. Se isso acontece, e não pode ser um milagre, tem que haver uma explicação. E ele fala: se esse homem tem da morte somente aparência, e ainda tem um resto de vitalidade latente, a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo. Bem, nós temos já diagnosticado, como é o nome da doença? É catalepsia, não é isso? Então, É, isso aí. nós já temos catalogado a doença com esse nome de catalepsia. A pessoa, ela fica, o coração parece estar parado, né? Porque não emite nenhum sinal, nenhuma máquina consegue ter o sinal. Então, a pessoa é dada como morta porque não tem um sinal vital. Mas, pelo fato do coração não estar bombeando com força o sangue, as extremidades começam a apodrecer. E vem a ideia que a pessoa realmente está morta. Mas acontece que a pessoa, às vezes, 2, 3 dias depois, ela retorna
né, a sua vitalidade normal. Bem, aqui, outra coisa curiosa aqui que eu queria comentar, né? Aqui, só para a gente também não se alongar muito, né? Esse novo Prometeu, ele está fazendo aqui, né, algumas analogias com algumas personalidades, né? A gente sabe que Benjamin Franklin conta, né, que ele está empinando uma pipa, ali veio o raio, a gente nem sabe se é isso mesmo, né? Agora, uma coisa, né, que é curiosa, ele fala, mas Josué, detendo o movimento do Sol antes da Terra, né? Isso daqui é uma passagem muito conhecida, né, na Bíblia, que é o capítulo 12, né? 12 não, capítulo 10, versículo de 12 a 13 do livro de Josué. Josué pediu ao Senhor para que o sol e a lua parassem, para que a batalha contra os amorreus pudesse ser concluída durante o dia. O relato indica que o sol e a lua realmente pararam, estendendo o dia para que Israel pudesse derrotar seus inimigos. Então, isso é uma passagem que está, né, lá narrando que parou. Lógico, claro e evidente que, né, a gente sabe que aquilo é uma narrativa e que a gente não pode levar aquela narrativa ao pé da letra, né? Mas ele cita Josué justamente lembrando do livro de Josué, né? Que esse teria operado o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tal prodígio. Que ele faz até uma ironia, né? Continuando. Aqui, eu coloquei aqui pneumatografia, né? Que é como a gente descreve a escrita direta, né? Coloquei só aqui para a gente lembrar, né? Pneuma, né? Que vem de espírito, né? E grafia, ou seja, é grafado diretamente pelo espírito, né? De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta, ou pneumatografia, e um dos que demonstram de modo mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser esse fenômeno produzido por seres ocultos, não significa que seja mais miraculoso do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma das potências da natureza, potências cuja ação é incessante sobre o mundo material, como sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos a respeito dessa potência, o Espiritismo nos dá a chave de uma infinidade de coisas não explicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, de uma lei que não se conhecia, embora se conhecessem os seus efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, ao fazerem que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, não operam maior milagre do que opera o médico que restitui a vida ao moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, ou seria ignorante do assunto, ou trapaceiro. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, tiveram que passar por prodígios antes que lhes conhecesse a causa. Ora, do mesmo modo que os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam. É por isso que todos os fatos considerados prodigiosos são objetos de suas zombarias. Visto que a religião contém grande número de fatos desse gênero, não creem nela, e daí a incredulidade absoluta não há mais do que um passo. Explicando a maioria desses fatos, o Espiritismo lhes dá uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, ao demonstrar a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso deixam de ser menos extraordinários. E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis.
de quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspensão etérea dos corpos pesados é o fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunha ocular desse fato, e o senhor Home, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno reproduzido, perdão, o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. Bem, São Cupertino, ou melhor dizendo, São José de Cupertino, ele, não vou contar toda a história dele, aqui é só para, né, para quem quiser depois pode pesquisar. Mas São Cupertino, ele apresentava esses fenômenos. Ele levitava e ele fazia curas, etc. e tal. Porém, justamente por causa desses fenômenos, a Inquisição foi até ele, porque isso pode ser coisa do demônio. Alguns conhecidos e parentes acabaram escondendo ele, né? E mais tarde ele acabou morrendo, e 100 anos depois, ele é considerado santo. Ele, inclusive, ele é canonizado, né? É canonizado que fala, né? Pelo Papa Pio IX, 11º, nono, uma coisa assim, né? Não, perdão. Esse Papa parece que havia feito a canonização, mas foi confirmada depois pelo Papa Clemente, né? A história dele é mais ou menos isso, né? E o Dr. Homer, né, o senhor Homer, a gente também já falou sobre ele. Ele levitava, inclusive, num prédio, né? Que ele estava no andar alto do prédio, ele saía por uma janela e entrava pela outra, né? Essa levitação, né? 17. Entre os fenômenos desse gênero, precisamos colocar em primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete, que divide o próprio clero, nada tem para nós de extraordinária. Você sabe de que Salete eles estão falando aqui? As aparições de Nossa Senhora de La Salette ocorreram em 19 de setembro de 1846 nos Alpes franceses, na vila de La Salette-Falavaux, e são um dos casos mais conhecidos de manifestações marianas aprovadas pela Igreja Católica. A aparição foi testemunhada por duas crianças camponesas, Maxine Giraud, 11 anos, e Melanie Calvat, 15 anos, que pastoreavam rebanhos naquela região. É aquela aparição, né, que depois são revelados 3 segredos, enfim. Então, a própria igreja ficou dividida, né, sobre esse assunto. Acabaram, a menina, a única que depois ficou viva, ela ficou até a morte dela, ela ficou no convento, só falava com o Papa, aquelas coisas, uma coisa da igreja, né? A de Salete, que divide o próprio clero, nada tem para nós de extraordinária. Quer dizer, ele está falando do fenômeno de aparição, né, do espiritismo. Certamente não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos a sua prova material. Kardec não participou desse fenômeno, não tem como provar, né? Para nós, contudo, ele é possível, tendo em vista os milhares de outros casos análogos recentes que conhecemos. Acreditamos neles não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria das aparições, que expomos mais adiante, ou seja, nesse próprio livro aqui que ele vai abordar sobre esses fenômenos, o livro dos médiuns, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só aparecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-lo. Quanto à personagem que se apresentou às pastorinhas em Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição.
O resto não é de nossa competência. A esse respeito, cada qual pode guardar as suas convicções, nada tendo o espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de uma porção de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos que passavam por miraculosos encontram, assim, uma explicação lógica, isso é motivo suficiente para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não encontram nenhuma explicação para eles. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras constitui, pois, poderoso motivo de convicção. É por isso que vemos todos os dias pessoas que não testemunharam nenhum fato, não observaram uma mesa agitar-se, nem um médium escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos acreditar no que vemos com os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Ele está falando daqueles que não viram, mas creem. Foi o que Jesus fala para Tomé, né? Vem aqui, Tomé, pega da ferida. Agora tu crês, porque vistes, mas feliz é aquele que não viu e creu. E para encerrar aqui, pelo menos a minha fala, para a gente fazer as nossas considerações finais, por que eu grifei diferente em vermelho aqui? Para aproveitar esse gancho e falar que o espiritismo não tem a ver com muita coisa. Porque o que a gente... Aqui, o Kardec, ele está falando sobre esse fenômeno. Ele, é como ele fala, ele vai apenas reconhecer o fenômeno da aparição, porque isso é muito comum, inclusive nos dias de hoje. E ele sabe que isso é possível, né? Mas o resto não é da competência do espiritismo de ficar criticando ou de analisando. Então, quando eu frisei isso aqui, é porque toda vez que acontece um evento, seja qual ele seja, é um tsunami não sei aonde, é a morte de alguém, sempre tem alguém usando o nome do espiritismo para justificar. Quanta bobagem a gente já não ouviu pessoas se dizerem espírita e falar em nome do espiritismo. Um exemplo clássico é a Boate Kiss, vários jovens mortos num incêndio. O espiritismo não, né? O pseudo-espírita querer justificar aquele evento como pessoas que participaram numa outra encarnação, queimando pessoas, né? Então, quando eu li isso aqui, é justamente o espiritismo tem que se ocupar com o que ele tem que se ocupar, e não ficar perdendo tempo, porque senão o espiritismo acaba virando uma piada. E hoje, toda hora, a gente vê, né, principalmente nas redes sociais, sempre tem alguém colocando alguma coisa, se dizendo espírita, e às vezes até casos de espíritas mesmo defendendo essas ideias malucas aí, né? Meus amigos, minhas amigas, então eu quero deixar aqui esse breve momento para a gente fazer as nossas reflexões, fazer as nossas considerações finais. Kardec é fenomenal. Ele, ele escreve com uma maestria muito boa. Na verdade, aliada com uma lógica impecável. Ou seja, é, é muito gostoso ler os textos dele, nesse sentido. Eu fico maravilhado com isso. É um outro tipo de maravilhoso. É maravilhoso, mas não é sobrenatural. O nosso próximo estudo será o capítulo 3, método. Então, eu encontro vocês no próximo estudo. Então, um beijo no coração de todos e até a próxima. Bem, agora a gente já encerrou.